Olá, tudo bem? Espero encontrá-los bem. E estou aqui novamente para falarmos mais um pouco sobre esse caminho de integração. Este encontro conosco mesmos, né? Para que nós possamos viver aí um movimento de dentro para fora e de fora para dentro, contínuo, de autoconhecimento, de entendimento, de clareza sobre si, sobre a sua história, sobre a sua existência, sobre todo esse contexto que se trata a alma e a vida humana, né? Meu nome é Maria Carolina, sou psicóloga, casada, mãe de 3 filhas e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre duas palavras que eu tenho usado muito nos vídeos anteriores, que são vícios e virtudes, né? Eu falei muito já sobre isso, já citei, né, aí alguns exemplos de vícios, alguns exemplos de virtudes, e hoje eu quero falar um pouco mais, explicar bem certinho do que se trata o vício e a virtude, né? Porque para mim tá muito claro, porém é algo muito profundo, é um contexto muito profundo, é uma fala muito profunda, é um conceito muito profundo. Quem traz, né, essas palavras como o conceito de ações boas e ações más, então ações boas são as virtudes e ações más são os vícios. É a psicologia moral tomista, né, que é São Tomás de Aquino. E aí a gente precisa entender um pouquinho, né, do que se trata isso. E o Enneagrama, ele vai trazer o vício de cada eneatipo, né? Então, ele já vai te dizer, baseado aí no resultado do seu teste ou no estudo que você tem sobre você, qual é o seu eneatipo. E algo bem importante é que há um entendimento muito grande de vício e virtude voltado para a questão moral cristã. Mas aqui não necessariamente nós vamos tratar disso. Por quê? Porque o vício e a virtude, eles não têm que serem vistos somente aí, pensando na moral cristã, né, que é onde se ouve mais essas palavras, como pecado, e sim como uma ação realmente, um comportamento, uma inclinação do homem para o bem e para o mal. As virtudes são hábitos, né, baseados pela razão, que são adquiridos, né? Então, vamos lá. A virtude da prudência, né? Eu ter razão, inteligência diante das situações, eu analisar aquela situação de uma forma com uma clareza maior, né? Eu ser prudente, a temperança, né? Saber a hora certa das coisas, né? Um autodomínio, a fortaleza, né? São virtudes que vão sendo adquiridas conforme conforme o tempo, né? Ninguém é capaz de adquirir uma virtude sem passar por um processo, né? Sem passar por um processo. Como eu já disse, a inclinação natural do homem não é para o bem, é para o mal. Então, a inclinação natural do homem é para o vício, né? É para o vício. E quando a gente quer conquistar a nossa felicidade, né? Conquistar a nossa completude, ser feliz, nós precisamos lutar para a conquista desse amadurecimento de forma integral da nossa personalidade, adquirindo essas virtudes,
né? E a gente pode colocar até como oposto, né, um vício e uma virtude. Então, o vício da gula é oposto ao vício à virtude da temperança. Percebe? Então, se eu reconheço o meu vício, se eu adquiro essa condição, e o Enneagrama nos ajuda muito nesse sentido, né? Mas, independente, se eu adquiro essa consciência sobre eu mesmo, né? Se eu conheço o meu vício, se eu sei qual é o meu calcanhar de Aquiles, eu vou conseguir transformar esse vício em virtude a partir de um processo, primeiro de conhecimento, aceitação e superação, certo? Então, a virtude é a razão mais um hábito, certo? E vai se tornar uma virtude. Então, ações morais, certo? Não somente atitudes, mas ações morais boas são virtudes racionais. E ações morais más são os vícios, certo? Então, aí, como exemplo, eu já disse, né? De vício, a gula, a preguiça. A gente pode até dar uma olhadinha lá nos 7 pecados capitais, né? Analisar aqueles que são vícios, certo? E aí, nós precisamos entender que, vamos lá, cada um dos eneatipos vai ter aí o seu vício. E com isso, eu não quero dizer que, não, então se eu tenho o vício da inveja, se eu tenho o vício da preguiça, eu vou ter só isso? E não, você não vai ter só esse vício, porém, muitas vezes as nossas atitudes, elas são conduzidas por nossos vícios. Por exemplo, né, para quem já assistiu o vídeo do meu caminho de integração, eu falei um pouquinho ali sobre o tipo 9, e o vício do tipo 9 é a preguiça, né? Então, se o vício do tipo 9 é a preguiça, muitas vezes ele vai agir ou deixar de agir por conta desse vício. Então, vamos lá, né? Vamos ver. Uma característica bem presente no 9 é uma autoconfiança baixa. E muitas vezes essa autoconfiança baixa, ela é guiada pela preguiça. Em que sentido? Eu não vou acreditar muito em mim, sabe, Carol? Porque se eu acreditar em mim, eu vou contar para os outros o que eu sei fazer. Se eu contar para os outros o que eu sei fazer, eu vou ter que trabalhar. Eu vou ter que sair do meu lugar. Eu vou ter que sair do meu comodismo. Eu vou deixar de ser o Garfield comendo lasanha e passar a agir. Então eu prefiro não confiar em mim. É muito mais fácil eu não confiar no meu potencial e ficar na inércia do que eu investir no meu autocuidado, na minha autoconfiança, na minha autoestima e me mexer. Entende? Então, vamos pensar que a preguiça, que é o vício, certo? Vai dar motivação ao ser humano que está desordenado. A pessoa que tem esse eneatipo está em desordem. O que é a desordem? É o não conhecimento sobre si, é a escravidão. É aquele ser humano que sabe do que ele sabe das suas... não sabe das suas dificuldades, não conhece, não tem essa clareza sobre si e passa a ser escravo dessa motivação desordenada, do vício, né? Então, o vício da preguiça vai impedir o 9 de ter autoconfiança, certo? O tipo 2 é o orgulho. E, infelizmente, o orgulho, a soberba, é a mãe de todos os vícios. É o maior de todos os vícios. Por quê? Porque quando eu tenho... E assim, que fique claro que o vício do 2 é o orgulho, do 9 é a preguiça, e assim sucessivamente.
Isso não quer dizer que outras pessoas, né, não vão ter, então eu sou orgulhosa, eu sou um tipo 2. Não, todo mundo vai ter um pouco de orgulho, todo mundo vai ter um pouco de preguiça, todo mundo vai ter. Só que no Enneagrama, o que acontece? Vai ter um vício que meio que conduz a sua motivação, entende? O que te motiva a fazer ou não fazer aquela coisa? É preguiça, entende? Indolência, né? O que te motiva a fazer ou não fazer aquela coisa? Puxa, é orgulho. Entende? Então, isso tem que ficar bem claro. Todo mundo, né? O mundo inteiro tem todos os vícios que quiser, né? Porém, quando a gente fala de Enneagrama, cada eneatipo vai ter um específico que vai guiar os outros ou as suas atitudes, seus pensamentos, vai ser a motivação, certo? Então, um 9 ele pode ser orgulhoso, um 9 ele pode ser invejoso, um 9 ele pode, mas o pecado raiz, o vício raiz é a preguiça, certo? Então assim, né, vamos lá, eu usei há pouco o exemplo do 2, né, o 2 é o orgulho. E muitas vezes esse orgulho vai fazer com que essa pessoa viva um certo... o que eu posso dizer? Por exemplo, já ouviram falar da síndrome de Messias? Talvez nem todo mundo que está me ouvindo. Se você faz parte da parcela de pessoas que nunca ouviu falar da síndrome de Messias, eu vou te apresentar. E provavelmente ou você é essa pessoa ou você conhece alguém que tenha a síndrome de Messias. Do que se trata a síndrome de Messias? Messias, né? É uma pessoa com características messiânicas que tem como objetivo vir para o mundo para salvar o mundo, certo? Quando eu tenho um objetivo, quando eu me enxergo com a capacidade de salvar a pessoa que está perto de mim, salvar o meu marido, salvar a minha filha, salvar a minha mãe, salvar a minha sogra, salvar a minha cunhada, salvar o meu irmão, eu vou salvando todo mundo. Ai, Carol, eu preciso fazer por ela. Meu Deus, ela tá perdida, coitada, eu preciso ajudar. Eu tenho que ir lá dizer pra ela como é que ela tem que fazer. Não tem, meu amor. Isso é síndrome de Messias. Você não veio pro mundo pra salvar o mundo. Isso é orgulho. Isso é soberba. Entende? Se você tem, né, uma intenção, pode ser boa. Eu não estou dizendo que você é mal por isso. Eu estou dizendo que isso é orgulho. Porque se eu acho que eu tenho capacidade de salvar todo mundo, eu sou a Mulher Maravilha, Superman, sei lá quem. Entende? Então, se eu tenho a capacidade de salvar todo mundo, eu preciso me pôr isso em movimento, eu preciso salvar todo mundo. Não precisa. Não precisa. Entende? Síndrome de Messias. Você sai desse lugar que o orgulho te pôs, que a soberba te pôs, com uma certeza de que eu preciso salvar aquela pessoa, as pessoas precisam de mim, ninguém precisa de você. Agora, é muito diferente quando eu, que sou um tipo 2, tenho ciência disso, conheço o meu vício, tenho ciência disso, curo a minha ferida central e me ponho a servir. E aí eu vou me doar para as pessoas que estão à minha volta. Não porque eu quero salvar aquela pessoa, não porque eu tenho características messiânicas e sou a Mulher Maravilha, isso não. Porque eu vou me doar, eu vou me entregar e aí eu vou viver um amor absoluto para com as pessoas que estão à minha volta. Essa é a diferença, entende? Uma, no primeiro momento, é guiada pura e simplesmente pelo seu orgulho, que diz... Sabe, já assistiram Tom e Jerry? Que tem o anjinho e o demoninho? O demoninho
diz, que é o orgulho, diz: vai, você consegue, vai lá, faz, você sabe o que tem que ser feito, vai lá e resolve. Vai lá e ajuda. Vai lá, e se você não ajudar, se você não fizer por aquela pessoa, ela vai deixar de gostar de você. Então vai lá e faz. E aí você acaba se metendo na vida de quem não é chamado, invade as pessoas. Ah, Carol, mas a minha intenção é tão boa, eu sou tão boa, eu queria só ajudar. Pois é, mas de boa intenção o inferno tá cheio. Então assim, para analisar se isso é vício, se isso é orgulho, ou se realmente você está servindo. E aí o princípio do serviço é a gratuidade, certo? E o outro precisa pedir a sua ajuda. Eu já ouvi inúmeras vezes pacientes, pessoas que eu converso, caixinha de pergunta no Instagram, mas perdi as contas. Ai, Carol, minha mãe tá passando por isso, por aquilo, por aquele outro, o que eu faço para ajudar? Ai, Carol, meu esposo tá passando por isso, por aquilo, por aquele outro, o que eu faço para ajudar? Ai, meu amor, se essa pessoa não pediu a sua ajuda, você não pode ajudá-la. Nós só podemos ajudar quem quer ser ajudado. Isso é horrível, porque nos coloca, muitas vezes, numa posição de impotência, realmente. Né? Mas voltando para os vícios. Então vamos lá, o orgulho. O orgulho vai fazer com que você se tenha em alta conta ou viva uma falsa modéstia, né? Eu não sei fazer isso, não sei, mas já tá fazendo, já fez 1000 vezes, só tá dizendo que não sabe porque quer receber elogio, tá? Isso é orgulho também. Então assim, a gente tem que analisar o vício, certo? E a virtude. Qual é a virtude contrária do orgulho e da soberba? A humildade. E a humildade é a mãe das virtudes. É a mãe das virtudes. Por quê? Porque a pessoa que tem dentro de si, que conquista a humildade, é uma pessoa que está aberta, está disposta, tem consciência dela mesma, e aí necessariamente ela vai ter facilidade de ter entendimento do outro, de ser empática com o outro. E aí, da mesma forma que cada eneatipo vai ter um vício, todos os eneatipos são convidados a viver a virtude, certo? A virtude da paciência, a virtude, por exemplo, né, o vício do tipo 1 é a ira. Em algum dos vídeos aqui, eu falei que o 1 é parecido com o Pinter. Não sei se você que está me assistindo agora assistiu os outros, mas se você não assistiu, vá lá e assista. E o vício é a ira. Né? E a ira, ela move, muitas vezes, a força do ódio. É uma força muito grande. Então, muitas vezes você vai lá e faz uma dieta na força do ódio, você vai lá e faz um exercício físico na força do ódio, você vai lá... Então, assim, a ira, ela é algo que precisa ser conhecido, aceitado, acho que eu posso falar isso, e superada. Em que sentido? O nosso vício, ele exige de nós uma certa, que eu posso dizer? Exige que nós empreguemos uma certa energia, né? E o vício, ele acaba também fazendo um movimento de ladrão de energia. Né? O vício desgasta muito. A ira desordenada desgasta muito. Desgasta tanto você, que é irado, quanto as pessoas que estão à sua volta, porque ninguém mais vai aguentar em algum momento. Né? Desgasta as relações. Então, há um desgaste, certo? E a gente precisa usar, né, essa energia que está sendo gastada, né, para nos desgastarmos com a conquista da virtude. Entende? Então, eu vou usar a força que eu tenho da raiva, né, para amar.
Eu vou usar a força que eu tenho da raiva para ter autodomínio. Eu vou usar a força que eu tenho da raiva para ter um autoconhecimento, para ter uma percepção muito clara, né, de quem sou eu, do que se trata a minha vida. E isso é importantíssimo, né? Jung tem uma... Talvez eu já até tenha dito isso aqui, mas não me recordo. Tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que um ser humano só será capaz de tocar o céu quando tiver raízes profundas o suficiente para tocar o próprio inferno. O que é isso? O que é tocar o próprio inferno? É ter consciência, ciência, conhecimento, clareza sobre o seu vício, sobre o seu defeito, sobre a sua sombra, sobre a sua dor, né? É importante isso, né? E assim, né? O vício, ele vai te mover. Ele vai te mover de uma forma automática, de uma forma inconsciente, mas ele vai te mover. E ele vai te mover para ações morais más, atitudes más. E aí eu não estou nem falando sobre certo e errado. Eu estou falando sobre desgaste, sobre energia sendo usada à toa. Eu estou falando sobre a dificuldade de alcançar, de conquistar algo por excesso de vício. Então vamos lá, né? O vício da gula. O vício da gula é um vício que pode dizer respeito à comida? Pode, né? Mas ele vai falar muito mais sobre o prazer, né? Tanto na cama quanto na mesa, do que qualquer outra coisa. A pessoa gulosa é uma pessoa insaciável, é uma pessoa que nada supre ela, né? Então é aquela pessoa que busca, come, compra, sente, quer as pessoas, e aquilo vai se tornando um ciclo vicioso, onde eu quero, como, e não tampa. Não tampa porque vício não tampa nada. O vício, ele te leva a um lugar, num primeiro momento, cômodo, né? Cômodo, gostosinho, porém, ele não te traz conquista alguma, né? A preguiça vai deixar que você descanse aí por 5 minutos, por 10 minutos, por meia hora, por uma tarde inteira, por 12 anos, por 1000 anos. Vai deixar que você descanse, mas ela não vai te levar a conquista alguma. A gula vai te dar um prazer momentâneo de 5 barras de chocolate que você coma, mas ela não vai te levar a conquista alguma. O orgulho, talvez você vai alimentar ali um pouco o seu ego, vai sentir um certo prazer nesse sentido de ser... É uma espécie de egoísmo, né, que o orgulho acaba gerando. Mas vai sentir uma espécie de prazer. Mas não vai te levar a conquista alguma, entende? Então, por que eu insisto tanto na questão da percepção do vício, né, dos seus vícios? Porque nós nunca alcançaremos a felicidade na desordem, né? Nós nunca alcançaremos a felicidade nos vícios. Nós nunca alcançaremos E aí são aquelas pessoas, eu trago um exemplo disso, eu já falei sobre ele, é aquele personagem do Lobo de Wall Street,
que vive vícios, né? Vícios orgânicos mesmo, sexo, bebida, cigarro, drogas, todos esses vícios que estão presentes ali no mundo dele, na vida dele, porém esses vícios o levam para um nada, né? Esses vícios fazem com que ele... Carol, mas ele conquistou muito dinheiro, ele conquistou muita mulher, ele viveu muita coisa, mas ele era profundamente infeliz. Todo excesso esconde uma falta. Todo o vício esconde uma falta. E essa luta, né, para primeiro o conhecimento, o entendimento, a clareza sobre quais vícios eu tenho, né, sobre qual é o vício que impede que eu ceda, qual é o vício que impede que eu peça desculpa, qual é o vício que impede que eu enxergue que eu estou invadindo, qual é o vício... Esse entendimento tem que acontecer pura e simplesmente porque sem ele não haverá conquistas, não haverá completude, não haverá felicidade, não haverá consciência, né? Eu preciso me deixar conhecer, né? E o conhecer no sentido de ter intimidade com quem eu sou, com quais vícios eu tenho, quais virtudes eu quero alcançar, qual é a virtude que eu preciso alcançar hoje. E essa é um exercício que eu quero que você faça agora aí, enquanto você está me ouvindo. Você pode ter passado, não sei que horas é aí, né? Eu não sei como é que tá a tua vida, se você tá fazendo uma comida e me ouvindo, se você tá tomando um banho e me ouvindo, se você tá deitado na sua cama antes de dormir e me ouvindo, se você tá arrumando seus filhos e me ouvindo, mas eu quero que você se coloque aí no teu contexto agora. Se o seu dia já passou, pare para pensar no que você viveu e quais vícios, né? Qual vício esteve entremeado no teu dia? Qual vício esteve presente no teu dia de hoje que te impediu de conquistar algo, de entender algo, de ser mais dócil, de ser educado, de ser corajoso? Qual é o vício? Para analisar. Para analisar. Essa análise é importantíssima. Qual o vício que me impede de ser melhor? Qual é o vício que me impediu de ser melhor hoje? Qual? Orgulho, ira, luxúria, avareza, covardia, preguiça corporal, preguiça mental, vaidade, inveja, infidelidade, desespero, ira. Qual vício? Muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta, elas têm mais facilidade de enxergar o nosso vício que a gente. Porém, essa autoavaliação tem que acontecer. E se alguém algum dia chegar para você e te apontar um vício, o primeiro movimento automático é uma resistência muito grande. Não, imagina, eu não sou assim. Preguiça? Eu não tenho preguiça. Eu tenho insegurança, tenho medo. Preguiça não. Se alguém algum dia te apontar um vício, se coloque dentro de você e enfrente essa análise. Perceba isso.
será de um grande crescimento, amadurecimento da sua parte viver isso. É importante. Isso é humildade. E é a humildade que nós precisamos conquistar. E aí, depois que você pensar aí no seu vício, pensa também a virtude que você quer alcançar. No dia de amanhã, talvez. Qual é a virtude que eu quero ter amanhã? Fortaleza, temperança, justiça, prudência, ordem, constância, paciência. Qual é a virtude? Se nós fizermos essa autoavaliação todos os dias e toparmos esse desafio de conquista de virtude, nós já seremos pessoas melhores todos os dias. Todos os dias. Se propõe a viver isso. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Não vai se arrepender. Não vai se arrepender. Nós precisamos dar romper com esse ciclo vicioso e adquirirmos um ciclo virtuoso. E mais uma coisa para finalizar. A virtude, assim que conquistada, ela precisa ser nutrida dentro de nós. Não é porque eu tive paciência hoje que eu necessariamente vou ter amanhã. Entende? Eu preciso nutrir essa virtude, eu preciso me trabalhar, eu preciso cuidar da virtude, certo? Então eu conquisto e eu cuido dela. Eu vou nutrir ela para que ela permaneça em mim. E esse é o meu convite para você hoje. Analise seus vícios. Esteja atenta a você. E queira conquistar as virtudes. E aí talvez mais pra frente, no próximo vídeo, a gente pode até falar sobre essas conquistas, né? Como conquistar uma virtude. E eu te espero no próximo, tá bom? Muito obrigada por ter me ouvido até aqui, por estar acompanhando esse projeto e topar esse caminho de crescimento, conhecimento, aceitação e superação. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.